Casa de container é sustentável? Na verdade não, e eu vou te provar com física, química e história econômica também. Epa, que é isso, Felipe? Agora você mexeu comigo. Ele vai provar que casa container não é sustentável com tudo isso aí, mas eu quero rebater só com o exemplo da minha casa. Vamos lá. O que muitos chamam de reciclagem criativa é na verdade entulho físico de uma logística que é insustentável. Mas foi exatamente para não virar entulho que reutilizei esses 4 containers que estão aqui. Um container é um equipamento super caro de ser feito e é feito para durar de 10 a 15 anos, enfrentando as piores condições no mar. E essa estrutura bem condicionada pode durar por gerações. Reutilizar é o ponto mais alto da economia circular, porque a gente evita o desperdício de material nobre que já existe. E todo container que cruzou o oceano, ele foi fumigado ali com brometo de metila, que é um gás neurotóxico, incolor, indolor e que vai se acumular no piso de madeira da caixa e vai continuar sendo liberado por anos. E a exposição crônica disso pode gerar diversos problemas de saúde aí, inclusive câncer. Olha, eu confesso que esse tópico aqui me assustou, então eu fui pesquisar. E ele tem razão em parte. O brometo de metila é um gás tóxico e ele é usado em alguns países para fumigar os contêineres. Mas o brometo de metila ele é extremamente volátil e ferve a cerca de 3,6 graus Celsius. Então, em um container com 10 anos de uso, que já viajou pelo mundo, ficou exposto ao calor e foi ventilado milhares de vezes, o rastro desse composto é praticamente inexistente na prática. Eu tenho o laudo de habitabilidade dos meus containers e optei por manter o piso original porque preservar o que já existe, em vez de trocar por um novo, reduz o consumo de energia e de materiais, que muitas vezes exige colas ricas em compostos orgânicos voláteis que liberam gases por anos após a instalação. Aliás, eu quero dar um depoimento aqui, porque eu sempre tive rinite alérgica quando eu morava em casa de alvenaria, várias crises na minha vida, e desde que eu mudei pra cá, eu nunca mais tive nenhuma crise, o que pra mim é um indicador claro de que o ambiente está me fazendo bem. Nós temos um outro problema também, que o aço ele tem uma condutividade super alta. E isso significa que a parede aqui ela não segura o calor nem o frio. Ela vai transferir tudo para baixo imediatamente. E para resolver isso, você precisa usar espuma de poliuretano nas paredes, que é um plástico proveniente do petróleo, que é altamente inflamável e também não tem reciclagem. Claro que container para ser habitável precisa de revestimento térmico e acústico, mas aqui no Brasil eu raramente vi usar o poliuretano, até porque ele é bem caro. A gente usa lã de PET, que é feita de garrafa plástica reciclada, ou lã de vidro, que é mineral, que são materiais que não pegam fogo e muito mais sustentáveis. Na minha casa eu tenho a combinação de 2 isolamentos térmicos nas paredes e 3 no teto, incluindo uma câmara de ar na platibanda que a gente fez com as paredes que foram cortadas dos containers quando a gente fez a junção e ainda a telha sanduíche acima. E ó, eu nem tenho ar-condicionado na área social aí, que conta com essas estratégias, além de ventilação cruzada, claro. E se você considerar a largura original de um container de 2,44, depois de todo esse isolamento, vai chegar aqui nos 2,10, que é tipo um corredor de hotel. E olha só o espaço que eu tenho aqui com 2 containers acoplados. Bem diferente de corredor de hotel, né? E a gente precisa considerar no container uma fundação de concreto, esquadria sob medida também, uma impermeabilização anticorrosiva, instalações elétricas e hidráulicas também em paredes falsas. Sim, a casa de container precisa de tudo isso, assim como qualquer sistema construtivo, mas com algumas vantagens. Como a estrutura é muito leve, a gente não precisa de uma fundação profunda e nem concretar tudo. A minha casa, por exemplo, ela está suspensa em sapatas de concreto. A casa foi nivelada pelas sapatas, eu não mexi no terreno e ainda mantive ele quase 100% permeável. A chuva que cai aqui infiltra aqui e isso conta pontinho para a sustentabilidade do meu terreno. Enquanto uma obra de alvenaria convencional desperdiça 30% de material, ou seja, a cada 10 casas construídas, 3 viram entulho, eu não precisei contratar aqui nenhuma caçamba. E o meu entulho foi esse aí, ó, registrado no meu diário de obra. E no fim das contas, 1 metro quadrado de uma casa de container bem feita, ela vai custar igual ou ela pode chegar até 30% mais caro que uma de alvenaria convencional. Aqui sim a gente concorda, a casa container já foi mais barata, os containers ficaram bem caros depois da pandemia. Eu comprei os meus antes disso, mas hoje um projeto de bom padrão tem preço bem similar a uma casa convencional ou pode sim ficar mais cara dependendo do projeto. Mas em alguns contextos eu ainda acho que pode valer a pena, principalmente quando a pessoa quer um custo fechado, quer rapidez na execução ou não tem mão de obra no local do terreno. A sustentabilidade não está só na origem do material, mas em como ele é escolhido, tratado e integrado a um projeto. Para mim, ele é um exercício diário.
o quanto eu consigo ser sustentável hoje com o conhecimento e os recursos que eu tenho agora. No fim das contas, eu tô aqui produzindo conteúdo para mostrar que existem outros caminhos. E a Will Green tá fazendo um trabalho lindo de educação para os arquitetos projetarem edificações mais eficientes. A gente está do mesmo lado. Essa casa aqui é fruto das escolhas que eu pude fazer há 6 anos. Hoje, certamente eu faria escolhas diferentes, até porque eu tenho muito mais conhecimento. Mas eu tenho um puta orgulho do que a gente construiu aqui. E você? Qual escolha que você pode fazer hoje?